E aí, galera, dando continuidade então, vamos entrar agora na segunda função de RH, na segunda política, que é aplicar pessoas, colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí a gente vai ver dentro de aplicar pessoas duas coisas. A gente vai ver análise, desenho e descrição de cargo, que são os cuidados prévios ao recrutamento e seleção, cuidados que a empresa tem que ter para garantir a pessoa certa no lugar certo, e a avaliação de desempenho, que já ocorre depois do candidato já trabalhando, depois de um tempo, onde ele terá periodicamente o seu desempenho avaliado, para justamente a empresa verificar se essa pessoa continua sendo a pessoa certa no lugar certo. O problema é que quando as empresas percebem que não é a pessoa certa no lugar certo, geralmente colocam essas pessoas para onde? Para o lado de fora da empresa, demitem. E o correto seria identificar que aquela pessoa, de repente, não está na função adequada, não está no departamento de acordo com as suas aptidões e colocá-lo num outro departamento, numa outra atividade, onde aquela pessoa se adaptasse. Então, o que ocorre? Quando a gente fala de aplicar pessoas, o que a Venato coloca é o seguinte: de acordo com o que a Venato, o processo de aplicar pessoas significa que, uma vez recrutadas e selecionadas, as pessoas deverão ser integradas à organização. Isso a gente já viu na função anterior, agregar pessoas. Posicionadas em seus respectivos cargos, aí já é aplicar pessoas, e tarefas e avaliar, nos seus respectivos cargos e tarefas, e avaliadas quanto ao seu desempenho, para verificarmos se essas pessoas continuam ainda dentro do posicionamento adequado que deveriam estar dentro da organização. Então, assim, o próprio Cavenato, ele coloca que o primeiro passo para a excelência na definição do que as pessoas farão na organização é o cuidado prévio ao recrutamento, e constante no dia a dia organizacional de a área de RH conduzir o chamado processo de desenho de cargos. O que vem a ser o desenho de cargos, galera? O desenho de cargos é o seguinte: vamos imaginar que tem um administrador de materiais que pediu demissão e há 20 anos ele ocupava aquele cargo. Se a empresa tiver muita pressa para contratar um novo administrador de materiais, tipo, ele pediu demissão na segunda-feira, a gente já elabora um anúncio para o jornal para quinta-feira, já recebe os currículos até a segunda, terça-feira já chama para entrevista e quarta-feira já tem alguém trabalhando. Essa pressa pode levar a empresa a um grande erro, de tentar procurar alguém com perfil idêntico ao dessa pessoa que pediu demissão. E aí vem a pergunta: será que esse cargo, depois de 20 anos ocupado pela mesma pessoa, não requer novas competências? Não requer novas formas de atuação? Vamos imaginar que nos últimos 2 anos, esse administrador de materiais começou a comprar matéria-prima da China. Será que não seria interessante um novo administrador de materiais saber falar mandarim para justamente negociar direto com os chineses sem o intermediário? Talvez sim. Então a empresa ela tem que se fazer essa pergunta. Só que também não adianta levantar esse tipo de situação e não conseguirmos identificar no mercado alguém, um administrador de materiais, que saiba falar mandarim. Também não resolve muita coisa. Por isso que é feito o chamado desenho, análise e descrição de cargo. Essa composição dessas 3 funções fará com que a empresa realmente identifique a pessoa certa para aquele lugar certo. Mas primeiro definir como é esse lugar certo. Como é definir o cargo adequado, o cargo perfeito, com as competências necessárias, para aí sim a empresa abrir o processo de recrutamento e seleção, procurando identificar no mercado qual pessoa deveria ocupar aquela vaga. Então, quando a gente fala sobre o desenho de cargos, desenhar um cargo significa compor as atividades dos cargos organizacionais, sempre os repensando, e definindo novas atribuições ou deletando antigas atribuições que não são mais necessárias, que são dispensáveis. Envolve o desenho de cargos, então, a análise, a descrição, o desenho propriamente dito, entre outros conceitos. E vamos conhecer, então, que conceitos são esses. Antes disso, vamos ver algumas questões sobre o assunto que já caíram em provas passadas. Os processos de gestão de pessoas incluem recrutamento e seleção, desenvolvimento e recompensas, desenho e descrição de cargos e avaliação de desempenho. E aí, galera, tem alguma dessas funções que não compete à área de gestão de pessoas? Nenhuma delas, Sendo assim, a questão ela está correta. Outra questão. Considere que Carlos, técnico administrativo do MPU, esteja desenvolvendo um trabalho de descrição e análise dos cargos que compõem a estrutura administrativa desse ministério. Nessa situação, Carlos está desenvolvendo ações de uma política de RH do processo de agregar pessoas.
E aí, galera, o fato de fazer o desenho e análise de cargo é agregar pessoas? Ou é a segunda função que a gente está vendo agora, aplicar pessoas? A questão está errada, né? Agregar é juntar pessoas. É o recrutamento, a seleção e a integração que a gente viu agora há pouco. Né? Aqui no caso, quando a gente fala do processo de desenho e análise de cargo, é definir como deve ser o cargo para que o ocupante futuro tenha aquelas devidas competências. Como a gente acabou de ver, isso é agregar pessoas. Ou, perdão, isso é aplicar pessoas. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Por isso, questão errada. Então vamos começar pelo primeiro passo, que é a descrição do cargo. Primeiro a gente descreve, depois a gente analisa, depois a gente desenha. Desenho é planejamento, é colocar no papel. Então primeiro eu tenho que descrever o cargo atual e o cargo futuro. Como é que a gente imagina esse cargo no futuro com as competências necessárias. Então a descrição de cargos é a base do sistema. Normalmente é realizada pelo superior hierárquico do cargo descrito ou por um profissional da área de RH, com base em entrevistas e observações. Costuma conter os seguintes dados: título do cargo, o título do cargo do superior imediato, a missão ou sumário das atividades correspondentes àquele cargo, as responsabilidades, os limites de autoridade sobre as pessoas que aquele cargo detém, os requisitos mínimos e desejáveis sobre os critérios do perfil do futuro candidato e outros recursos em termos de experiência e formação que esse candidato deve possuir. Essas informações, então, são obtidas na empresa e comparadas com dados do mercado perante pesquisa. É importante a empresa sempre fazer a descrição de cargos daquilo que é necessário para ela, mas também fazer uma comparação no mercado para ver se aquele cargo tem descrição parecida em outras empresas. Aí você deve questionar assim, mas como é que a empresa vai conseguir os dados da outra empresa, da empresa concorrente? As áreas de RH, gente, geralmente são meio que co-irmãs. Elas trocam informações. As pessoas que prestam serviços de RH nas organizações, geralmente fizeram faculdades juntas, pós-graduação juntas ou em algum momento já trabalharam juntas. Claro que elas não vão revelar informações estratégicas da empresa, os segredos da empresa, mas essas informações sobre se a descrição dos cargos é parecida ou não, se o grau de exigência é parecido ou não, são informações que elas realmente trocam entre si. E aí, ao fazer essa comparação com o mercado, a gente começa a identificar se a gente está fazendo a descrição adequada para aquilo que a gente necessita, né, para o futuro. Depois que a gente descreve, o próximo passo, então, é a análise do cargo. O que seria a análise do cargo? Analisar esse cargo em relação aos aspectos extrínsecos aos requisitos que o cargo impõe ao seu ocupante. Porque, de repente, a gente fez uma descrição do cargo ideal para o que a empresa precisa. Mas, na análise, a gente percebe que é impossível encontrar um candidato com aquelas características que a gente tanto necessita. É na análise que a gente faz essa comparação com se é factível ou não preencher aquilo que foi definido na descrição. A análise, então, pretende estudar e determinar todos os requisitos qualificativos, as responsabilidades envolvidas e as condições exigidas pelo cargo, né, avaliados e devidamente classificados para efeito de comparação. Compararmos, então, aquilo que a gente definiu como ideal com aquilo que a gente vai conseguir na prática. Isso seria a análise do cargo. Como que é a estrutura, então, dessa análise de cargos? A análise de cargos é uma verificação comparativa de quais as exigências que essas tarefas ou atribuições impõem ao ocupante, para ver se realmente a gente vai encontrar a pessoa ideal. A análise de cargos, ela concentra-se em 4 áreas de requisitos quase sempre aplicadas a qualquer tipo ou nível de cargo. Saibam de cor essas 4 áreas que eu vou explicar agora. Primeira área, requisitos mentais. Quais são as exigências que o cargo tem em relação a requisitos mentais desse futuro ocupante? Qual é o grau de formação? Como que essa pessoa, que cursos essa pessoa deve deter? Ou ainda, como essa pessoa reage a certas circunstâncias no sentido psicológico? Os requisitos mentais consideram as exigências que o cargo ocupado deve possuir para poder desempenhar adequadamente o cargo. Segundo requisito, requisitos físicos. Muitas vezes os cargos exigem que as pessoas tenham o físico adequado para a execução daquela tarefa, muitas vezes relacionados a cargos mais braçais. Os requisitos físicos falam da compleição física exigida do ocupante para desempenho do cargo. Terceiro requisito, as responsabilidades envolvidas.
né, porque as pessoas, dependendo do cargo que vão ocupar, devem estar aptas a assumirem responsabilidades. Existem certos cargos, mais para nível gerencial, supervisão, diretoria, de altíssima responsabilidade estratégica para a organização. E correr o risco de contratarmos pessoas que não consigam assumir essas responsabilidades é algo que a empresa não pode correr. Então, em relação às responsabilidades envolvidas, considera a responsabilidade que o ocupante do cargo tem em relação à supervisão direta ou indireta do trabalho dos seus subordinados, se essa pessoa vai ser um bom gestor ou não. E as condições de trabalho é o quarto pré-requisito, porque tem pessoas que de repente não conseguem trabalhar em condições de trabalho não tão favoráveis. Ao mesmo tempo, ter condições de trabalho favoráveis é óbvio que acaba facilitando uma boa execução. Então isso considera as condições do ambiente e dos arredores onde o trabalho é executado. Avalia o grau de adaptação do ambiente e do equipamento ao elemento humano, né, facilitando o seu desempenho. Esses 4 requisitos são extremamente importantes para serem avaliados na estrutura da análise do cargo. Saibam isso de cor. Requisitos físicos, requisitos mentais, responsabilidades e condições de trabalho. Bom, vamos ver então um exercício sobre isso para a gente dar sequência e ver o conceito de desenho de cargo. O processo de análise de um cargo se baseia nos aspectos relacionados. Letra A, as habilidades dos empregados ocupantes do cargo. Letra B, as tarefas, o que, suas operações, como, finalidade, para que, periodicidade, quando e características. E aí não falou características do que, né? Letra C, as tarefas, o que, suas operações, como, finalidade, para que, periodicidade, quando e habilidades dos ocupantes. Letra D, a verificação da coerência entre as habilidades dos ocupantes e as necessidades do cargo. E a letra E, a distribuição funcional das tarefas de uma área. E aí, galera, qual seria a resposta correta? Resposta correta aqui no caso, opção C. As tarefas, as operações, a finalidade, a periodicidade e a habilidade dos ocupantes. As outras afirmativas não estão relacionadas à análise do cargo, pelo menos não de forma completa. As habilidades dos empregados ocupantes do cargo. Isso tem a ver com a análise do cargo, mas não somente isso. A letra B, ela deixou de falar características E, então que deixa essa questão incompleta. A letra C, como a gente viu, está completinha. A letra D, verificação da coerência entre as habilidades dos ocupantes e as necessidades do cargo, isso é feito antes, na descrição do cargo. E a distribuição funcional das tarefas de uma área, isso é feito na estrutura organizacional, no próprio organograma. Sendo assim, resposta correta, opção C. Então, o que seria desenho de cargo, que é a terceira etapa? Primeiro a gente primeiro a gente descreve, depois a gente analisa, agora a gente desenha o cargo. Desenho do cargo é criar o cargo propriamente dito, dentro da estrutura organizacional, dentro das caixinhas, dos organogramas, especificando o conteúdo, os métodos de trabalho e as relações com os demais cargos, no sentido de satisfazer os requisitos tecnológicos, sociais, pessoais e organizacionais do seu ocupante. Quando se trata de estar apto para definir desenho, análise, descrição e especificação de cargos, é para entender como o desenho do cargo afeta as práticas de RH, e depois descrever os métodos obtidos na informação e os ajustando com o objetivo de ter as especificações precisas do cargo e os critérios a exigir do futuro ocupante. Então, quer dizer, quando isso é feito no desenho de cargo, agora sim a empresa tem pré-requisitos para construir um bom anúncio de jornal ou para dizer para a agência de recrutamento quais são realmente as exigências que ela possui. Além disso, é importante a empresa adotar uma técnica também chamada de incidentes críticos. Essa técnica é uma técnica para análise, desenho e descrição de cargo e também é o mesmo nome de uma técnica de avaliação de desempenho, mas são conceitos distintos. A técnica dos incidentes críticos na análise, desenho e descrição de cargo é imaginar a rotina desse futuro ocupante, que ainda nem foi recrutado e selecionado, imaginar tudo da rotina, os horários de entrada, horário de saída, os momentos que a pessoa vai ter que despachar com seus subordinados, responder e-mails, participar das reuniões, para que a gente possa imaginar os erros, por exemplo, que podem acontecer no meio dessa rotina. Se é importante essa rotina começar às 8 da manhã, por exemplo, e a nossa empresa fica numa região muito distante dos grandes centros,
eu preciso levar em consideração o possível atraso da pessoa na chegada ao serviço. Então, tentar buscar potenciais candidatos que morem mais perto. Percebe? Com os incidentes críticos, você começa a imaginar de forma mais prática o futuro ocupante. Ele ainda não existe, ele ainda não foi nem recrutado, mas você já começa a imaginar o modelo ideal de ocupante para poder compor, né, um bom anúncio de jornal que vá atrás e que consiga fisgar esse ocupante ideal. Então, isso seria o desenho do cargo, né, colocar critérios para esse futuro ocupante usando essa técnica chamada incidentes críticos. Em um âmbito sobre as especificações, análise e descrição de cargos, é importante salientar a conceituação para interpretar de uma maneira coesa na tomada de decisão, tendo como exemplo um modelo de entrevista e um questionário onde será feita a colheita de informações sobre os cargos, para montar uma descrição do cargo detalhada com as relações, responsabilidades e experiências exigidas, com o propósito de fazer um mapeamento das especificidades do cargo para estar redesenhando a estrutura e coligindo conforme o desempenho de cada um, tornando mais flexível e mutável. O que seria isso? Depois de análise, desenho e descrição, vamos falar na sequência, descrição, análise e desenho do cargo, é interessante a gente montar tipo um checklist, né, de quais são os itens realmente importantes para aquele cargo e manter esse checklist sempre atualizado, mesmo quando esse cargo já ainda estiver ocupado por alguém. Por quê? Não é legal a gente ficar fazendo esse procedimento de análise, desenho e descrição, descrição, análise e desenho, só quando o cargo está em aberto. É legal fazer isso constantemente, para que a gente consiga também adaptar o já atual ocupante em novas competências necessárias para esse cargo. O problema é que a maioria das empresas não executam essas três tarefas, da descrição, análise e desenho, e quando fazem, somente quando o cargo está em aberto. Se esse checklist, esse questionário for feito antes, a gente consegue corrigir o cargo no meio do percurso, com o ocupante ali, se ele não for averso a mudanças, já se adaptando às mudanças necessárias para o cargo ideal. E aí sim a gente garantiria, mais uma vez, a pessoa certa no lugar certo. Vamos ver aqui uma outra questão que já caiu em prova. São técnicas utilizadas usualmente para coleta de informações sobre o cargo, como a gente acabou de ver. Testes grafológicos, dinâmicas de grupo, testes psicológicos, análise do cargo no mercado e hipótese de trabalho e análise da cultura organizacional. E aí, galera, qual seria a resposta correta? Nesse caso, resposta correta, opção D. Né? Para que a gente colete informações sobre o cargo, é ideal utilizar a análise do cargo no mercado, né? Comparar no mercado como esse cargo é hoje, e hipótese de trabalho. Imaginar já o futuro ocupante ocupando aquele cargo. São aquelas técnicas de incidentes críticos que eu comentei agora há pouco. Por quê? Teste grafológico, dinâmica de grupo, teste psicológico são nada mais, nada menos do que estratégias de seleção de pessoas, como a gente já viu. E análise da cultura organizacional tem nada a ver com análise e informações sobre o cargo, já que a cultura organizacional é colocada da cúpula para baixo, é a carinha, é o jeito de ser da empresa colocado pela cúpula, conforme a gente vai ver mais para frente em mais detalhes. Bom, com isso então a gente fez os procedimentos prévios ao recrutamento e seleção, tentando garantir a pessoa certa no lugar certo, ao abrirmos um processo de recrutamento e seleção adaptável para aquelas necessidades reais da organização no momento. A segunda estratégia de aplicar pessoas é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho já ocorre com a pessoa ocupando o cargo. Geralmente as avaliações de desempenho são feitas periodicamente, muitas vezes uma vez por ano, até 2 vezes por ano. Existem várias técnicas de avaliação de desempenho, onde as empresas, quando realizam 2 vezes por ano, associam técnicas diferentes, atribuindo pontuações para cada técnica e o somatório dessa pontuação acaba sendo o resultado final da avaliação de desempenho do já funcionário. A avaliação de desempenho é importante porque ela ajuda, primeiro, a adequar o indivíduo ao cargo. A gente começa a perceber se o indivíduo está realmente preparado ou se ele está apto a continuar naquele cargo ou merece treinamento, para que se adapte melhor ou que seja removido para um outro departamento. Uma tarefa interessante da avaliação de desempenho também é em relação aos aumentos salariais. As pessoas desejam aumentos de salário.
E de acordo com a avaliação de desempenho, se aumenta melhor os salários dos melhores desempenhos dentro do ambiente organizacional. Outra função interessante da avaliação de desempenho é de detectar necessidades de treinamento. Se a empresa avalia o desempenho dos funcionários e percebe que 80% deles foi péssimo na avaliação, não é possível que a gente tenha contratado 80% de incompetentes. Muito provavelmente está faltando treinamento para essas pessoas. Outra função interessante da avaliação de desempenho é em relação a critérios de demissão. Se a empresa precisa desligar pessoas, que elas sejam desligadas pelo desempenho e não por aspectos pessoais. Então, quer dizer, vários são os objetivos de uma avaliação de desempenho, mas o principal deles é adequar o indivíduo ao cargo. Imaginarmos se é a pessoa certa realmente no local certo, dentro da perspectiva de aplicar pessoas. Então, avaliar o desempenho das pessoas, consequentemente da empresa, é uma tarefa estrategicamente vital, pois somos movidos por resultados. E estes estão diretamente relacionados com o nosso desempenho na organização. Para entender a avaliação de desempenho, conceitua-se desempenho humano como sendo o ato ou o efeito de cumprir ou executar determinada missão ou meta previamente traçada. E óbvio, se a pessoa não consegue executar, ela teve um desempenho não muito favorável. É diretamente proporcional a duas condições do ser humano: o querer fazer, que explicita o desejo endógeno, interno de realizar, a motivação, e o de saber fazer. Muitas vezes a gente deseja, mas não sabe. Outras vezes sabemos, mas não queremos realizar. O saber fazer é a condição cognitiva, com base nas nossas experiências e conhecimentos, e experimental, que possibilita o indivíduo a realizar com eficiência e eficácia alguma coisa. Então é importante que nas avaliações de desempenho a gente consiga perceber esses dois fatores. Se a pessoa sabe fazer, se ela não sabe, como cobrar resultados? Porém, se ela não sabe, é porque ela de repente não aprendeu, a empresa não ensinou. E aí cabe à empresa repassar esses conhecimentos. Outras situações podem demonstrar que a empresa treinou a pessoa, que a pessoa entendeu tudo aquilo e ela não executa. Ela pode não executar por não saber direito, não se sentir segura ainda, ou pior, por não querer fazer, por estar desmotivado. E aí cabe à empresa detectar, cabe à área de RH detectar as causas dessa desmotivação. E ao trabalhar com essas causas, tentar resolver o problema para que a pessoa volte para um desempenho fantástico. Então, ainda sobre a avaliação de desempenho, a gente vai ver aqui mais uma outra questão sobre o assunto. A avaliação de desempenho dos funcionários de uma organização competitiva deve priorizar, primeiro, o controle formal e sistemático das atividades desenvolvidas pelos funcionários operacionais. Letra B, a racionalização dos processos de promoção para que um número pequeno de colaboradores seja promovido visando redução de custos. Letra C, a medição precisa da produtividade de cada funcionário, visando estimular a competição intra-organizacional. D, o desenvolvimento do potencial de crescimento das pessoas em sintonia com as metas da organização. Ou letra E, a identificação dos funcionários improdutivos e incentivá-los à demissão voluntária. E aí, gente, quais seriam, então, os objetivos, as prioridades de uma avaliação de desempenho organizacional? Resposta correta, letra D. O desenvolvimento do potencial do crescimento das pessoas em sintonia com as metas. Por que as outras estão erradas? Afirmar que a avaliação de desempenho deve priorizar o controle formal e sistemático, errado. Das atividades desenvolvidas pelos funcionários operacionais, a avaliação de desempenho é para todos os funcionários. Ela é, sim, um controle formal e sistemático, mas não no sentido de formalizar e sistematizar totalmente o trabalho das pessoas, mas sim o processo da avaliação. No entanto, ela não é para funcionários operacionais, ela é para qualquer funcionário da organização. Por isso, a letra A é errada. Letra B, para priorizar a racionalização dos processos de promoção para que um número pequeno de colaboradores seja promovido visando redução de custos? Não, tem que ser promovido de acordo com as vagas em aberto e devem concorrer à promoção todo e qualquer candidato apto a ocupar aquela vaga. Letra C, para priorizar a medição precisa da produtividade de cada funcionário, visando estimular a competição interna? Não. A ideia da avaliação de desempenho não é para estimular a competição, embora estimule, mas sim para realmente avaliar o desempenho do funcionário e melhorar esse desempenho quando detectada essa necessidade.
E a letra E, a identificação dos funcionários improdutivos e incentivá-los à demissão voluntária? Não, se for para demitir, que a empresa demita. É claro que a avaliação de desempenho pode ser utilizada para isso, para demitir pessoas, como eu falei agora há pouco. Mas o principal objetivo... Gostou da videoaula do grande professor Wendel Léo Castellano, carinhosamente conhecido como Professor Léo? Então você pode assistir o restante dessa aula e o seu módulo completíssimo no nosso site. Então, por favor, convido você a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso completíssimo de gestão de pessoas. Nós temos 31 horas de videoaulas de gestão de pessoas exclusivas para você. Detalhe, esse curso custa apenas R$ 60 e você terá direito a 60 dias de acesso, ou seja, R$1 por dia. Pode ter certeza que aqui no LacConcursos é o melhor custo-benefício do mercado. Pode vir, pode efetuar sua matrícula, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Além disso, esse curso de gestão de pessoas, o professor Luiz Antônio e o professor Wendel Léo garante para vocês o seguinte, que irá deixar você bastante competitivo para qualquer concurso público, quer seja municipal, estadual ou federal. Tá certo, meus amigos? Então o convite está feito, venha estudar conosco aqui no LacConcurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.